Análise crítica do certificado de calibração, né? Como nós devemos efetivamente fazer essa análise crítica, o que nós devemos olhar, o que é interessante ver, enfim, né? Então, vamos fazer uma análise crítica. Nós vamos chamar aqui da nossa segunda análise crítica, de tantas outras que nós faremos no futuro. Mas vamos olhar aqui por um segundo instrumento, e nesse caso vai ser uma régua padrão, tá? Então, analisando o certificado especificamente, nós temos aqui o título, o número do certificado, cliente, objeto, ou seja, o instrumento que está sendo calibrado, uma régua graduada com a sua identificação, o valor de uma divisão de 1 milímetro e a faixa de medição, e aqui nós vamos destacar que é uma faixa de medição de 2 metros, ou seja, nós vamos calibrar uma régua graduada de 2 metros, ok? O processo de calibração é pelo método comparativo, né, onde nós vamos realizar aí 3 medições, 3 ciclos de medição, 3 medições para cada ponto, as condições ambientais, os resultados declarados, e aqui o campo de observação está relacionado à incerteza. Então, o primeiro ponto que nos chama a atenção nesse certificado é o fato de inexistir, ou seja, inexiste a assinatura do signatário, do responsável. Então, aqui ele já não atende, quanto ao conteúdo mínimo, ele já não atende aos requisitos, né, da 17.025, tá? Ou seja, pelo menos a assinatura do signatário deveria ter, ok? Falando agora especificamente, fazendo análise aqui, falando especificamente dos resultados da calibração. E aqui nós vamos falar, você citar um ponto muito importante, que é você, obviamente você não precisa ser um especialista, mas você conhecer, né, ter conhecimento do processo de calibração é fundamental nesse processo. Falando de forma específica da calibração de uma régua, nós temos, ela é feita pelo método comparativo, então nós temos a régua que está sendo calibrada, a régua padrão e a lupa. Tá. Nós vamos posicionar no ponto zero ambas as réguas, tá? E vamos com a lupa, ali no zero da lupa, colocar no zero do instrumento que está sendo calibrado e identificar a diferença no padrão. Tá? Então, o valor da casa decimal, ele é dado pela lupa, ok? E qual é a importância nisso? Veja, como toda e qualquer calibração, nós temos como principal objetivo identificar as características metrológicas, ou seja, determinar as características metrológicas do instrumento que está sendo calibrado, e com isso, obviamente, fazer um acompanhamento quanto ao desgaste desse instrumento ao longo do tempo, independente se mecânico ou elétrico, né? E essa evolução, está cuidando dessa evolução, está entendendo essa evolução, para que nós não possamos utilizar, ou que a gente venha utilizar esse instrumento fora, ou que de forma que não atenda ao critério de produção ou de produto, para que nós, quanto ao uso desse instrumento, ok? Então, esse método comparativo, conhecer esse processo, ele é importante, e aí nós vamos mostrar isso aqui no seguinte sentido. Nós temos, em qualquer calibração, os valores esperados, ou seja, em função do comportamento do instrumento, nós esperamos alguns valores ou esperamos um comportamento dos valores. Tá? No caso de uma régua, tá? Nós esperamos 3 comportamentos com relação aos valores, com relação ao seu erro, com a sua incerteza. Tá? O primeiro é o erro de forma ascendente, ou seja, ele começa em 0 e ele vai aumentando até o final, ou ele vai descendendo, né? Ou seja, ele vai reduzindo esses erros no sentido negativo, né? Ou seja, menos 2, menos 3, menos 4, ele vai aumentando, mas para o lado negativo. Ou você tem efetivamente não um movimento ondulatório, mas um movimento onde você tem, podemos dizer que ele cresce e depois reduz, ele volta para o ponto inicial, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Tá? Então esse é o comportamento, ele pode começar em 0, ir a mais 5 e voltar a 0, ir a menos 8 e voltar a 0, ok? Então são esses 3 pontos
são esses três comportamentos que nós esperamos de uma régua. O que nós temos aqui nesse caso, tá, é algo muito interessante, tá? Porque o que ocorre? Nós temos aqui no valor zero como erro, em 250, 1/10, em 500, 1/10, 750, 3/10 e 1000 milímetros, 3/10. Após 1000 milímetros, nós temos um erro de 1/10, 2 e 3/10 de novo. Veja, se nós dividíssemos aqui a escala, né, ou seja, a régua graduada, em dois blocos de 1000 milímetros, nós temos comportamentos idênticos. E isso não é o que se espera. O que se espera é um dos três comportamentos que nós citamos há pouco. Tá? Então, esse comportamento nos leva a crer que existe uma falha, tá? Ou no cálculo, ou na execução da calibração, enfim. Abrindo parênteses aqui, isso é um caso real. Tá? Nós, obviamente, não vamos falar o nome de empresa aqui, mas isso efetivamente aconteceu. Nós encontramos esse erro e essa situação no chão de fábrica. Fechando parênteses aqui e voltando ao ponto inicial. Então, veja, quando nós olhamos para o padrão, nesse certificado ele não diz se essa régua padrão tem 1 metro ou 2 metros. Tá? E aí vocês podem nos perguntar, pô, Márcio, mas o padrão não teria que ter a mesma faixa de medição do objeto? Preferencialmente sim, obrigatoriamente não. Preferencialmente sim, obrigatoriamente não. Então, o que nós temos nesse caso aqui? Tá? Nós entramos em contato com o laboratório e perguntamos a ele, fizemos a seguinte pergunta: qual a faixa de medição do seu padrão? A resposta que nós tivemos foi 1 metro. E aí voltamos a perguntar: tem certeza que é 1 metro? E o laboratório perguntou: claro que tem, o padrão é meu. Eu falei: então nós temos um problema. O que houve aqui efetivamente? Tá? Os erros não foram somados. Ou seja, nós temos no primeiro bloco aqui de 0 a 1000 milímetros, né, os erros ascendentes e, no caso, no segundo bloco, eles deveriam continuar de forma ascendente, eles deveriam continuar crescendo, tá? Por o lado positivo, mas deveriam continuar crescendo. Como aqui o comportamento, ou seja, ele voltou para o ponto inicial, não foi feita a correção do ponto, ou seja, os pontos não foram somados. Esse décimo aqui ele deveria ter sido somado ao último ponto. Então aqui deveria ser 4, aqui 5 e aqui 6. Tá? Então, ou seja, toda vez que vocês forem realizar análise crítica do certificado, e antes de vocês analisarem os valores, lembrem, tá, de que o instrumento ele possui um comportamento esperado, independente do instrumento que for, seja ele um bloco padrão, como um pedaço de ferro, enfim. Vamos colocar isso entre aspas, claro, né? Mas desde que seja um bloco padrão, um paquímetro, um manômetro, um viscosímetro, um pegâmetro, um medidor de vazão, enfim, tá? Aquele comportamento, então, PT100, termopar, todo instrumento, em função da sua construção, ele tem um comportamento esperado. E a calibração, ela reflete isso. Tá? Então, sempre observem isso, tá? Volto a dizer, nesse caso aqui, o laboratório, ele não efetuou a correção. Foi solicitada a correção, enfim, nós tivemos que fazer uma análise, né? Mas tudo terminou relativamente bem, tá? Porque nós pegamos o problema logo no início. Então, sempre observem, tá? Todos os valores declarados, eles precisam atender a um comportamento esperado do instrumento de medição, ok? Então, sempre tenham atenção a esse ponto. Tá? Olhar os valores do certificado não é simplesmente verificar se tem 3, se tem 7, se tem 0, se o valor da menor, se tem o número mínimo, né? Ou melhor dizendo, o valor máximo de algarismo significativo na incerteza. Os valores, eles representam, eles estão conversando com você. E é isso que você precisa entender quando você realiza uma análise crítica do certificado. Ok? Vamos nos falando. Curta o vídeo. Até a próxima.